Querido, o tema de hoje que o padre trouxe para você é uma palavra só. Qual é a palavra? Discernimento. É sobre essa palavra que nós iremos nos ocupar a partir de agora. E eu quero mostrar para você na Bíblia qual é o fundamento bíblico e teológico utilizado pelo padre para chegar com você nesse tema. Se você for prestar atenção no evangelho de hoje, Lucas 14, Jesus conta a história de duas pessoas. A primeira pessoa é alguém que vai construir uma torre. E a segunda pessoa é um rei. Jesus começa fazendo uma pergunta: qual de vós que deseja construir uma torre? Lembrando que em algumas Bíblias, em algumas versões, a palavra torre está substituída por outra palavra, edifício, mas o sentido é o mesmo. Quem de vós vai construir uma torre ou um edifício e não se senta primeiro para ver se tem condições de terminar? Caso contrário, a pessoa que começou a construir a torre e não tem condições de terminar, vai ficar no meio do caminho. E as pessoas vão zombar dele, dizendo: ah lá, aquele ali começou a construir e não terminou. E o outro exemplo que Jesus dá é de um rei. Um rei que vai enfrentar uma guerra, e esse rei tem 10.000 soldados. Mas o soldado inimigo, o exército inimigo, tem 20.000 soldados. Então Jesus está perguntando: qual é o rei que antes de iniciar uma guerra não se senta primeiro para avaliar se com 10.000 soldados ele vai conseguir vencer o exército inimigo que tem 20.000 soldados? Em outras palavras, querido, o que Jesus está querendo nos mostrar é que para tudo na nossa vida, desde as ações mais simples até o próprio seguimento a Jesus Cristo, nós vamos precisar de ter essa palavra que é o tema da missa de hoje. Qual é ela? Jesus Cristo diz: o discernimento precisa ser o critério de construção da torre. O discernimento precisa ser o critério do rei que vai guerrear contra o inimigo. Se você não tem discernimento para construir a torre, você vai ficar no meio do caminho e as pessoas vão zombar de você. Jesus já está anunciando que quando você não tem discernimento, você se torna motivo de zombaria. Zombaria para quem, padre? Para os seus vizinhos, para os seus colegas. Zombaria para quem, padre? Zombaria talvez até mesmo para a sua família. Você começou o curso e não conseguiu terminar. Você começou a estudar para o vestibular, parou no meio do caminho. Você começou a fazer autoescola e desistiu antes de tirar a carteira. Você decidiu estudar um idioma e parou antes de alcançar seu objetivo. Jesus está dizendo: quando você não tem discernimento, os seus projetos, eles ficam à deriva, pela metade, incompletos. E as pessoas zombam de quem não chega até o fim. As pessoas zombam de você. Se você começar uma coisa, querido, vai até o fim, porque se você não for, pode ter certeza, vão zombar de você. Um rei que saiu para guerrear, ele tem 10.000 soldados. Jesus está dizendo: o outro exército tem 20.000. Como que você só com 10.000 vai guerrear contra outro que tem 20.000? Você tem que avaliar, você tem que ter discernimento, porque se você não tiver discernimento, você vai enfrentar uma grande derrota e a ruína vai se espalhar como comentário, como boato, chacota por toda a região.
O que é de pessoas que hoje estão experimentando derrotas no casamento, estão experimentando derrotas na vida profissional, estão experimentando derrotas na vida sentimental, estão experimentando derrotas na vida familiar, por falta de discernimento. As pessoas zombam de você, as pessoas ficam cochichando quando você passa. Os seus próprios vizinhos já perceberam que você não tem constância, já perceberam que você começa e para. Você se empolga no início, mas depois de um pequeno tempo, você já não quer saber daquilo mais. Hoje você está empolgado com uma coisa, amanhã você descarta e deixa pelo caminho. Isso é ruim para você. Ah, padre, mas ninguém não tem nada com a minha vida. Realmente, ninguém não tem nada com a sua vida, mas presta atenção em uma coisa: você está escrevendo sua história. E qual a história que você está escrevendo? Qual o legado que você vai deixar para depois que você morrer? De um homem, de uma mulher sem discernimento? De um homem, de uma mulher que andou a vida inteira dando murro em ponta de faca? De um homem ou de uma mulher que começou projetos e que nunca chegou ao fim? Quantas vezes, querido, você prometeu em casa: não, esse ano eu vou fazer regime, esse ano eu vou emagrecer 15 quilos, esse ano eu vou fazer academia, esse ano não passa. Foi 2 semanas e parou. Esse ano, padre, eu garanto, esse ano, não tem jeito, esse ano eu vou tirar minha carteira de carro. Cadê sua carteira? Cadê aquela empolgação que você tinha? Ah, padre, mas eu fui esfriando. O problema não é que você foi esfriando, o problema é que você não teve discernimento. Quando você não tem discernimento, você não consegue fazer nada que presta. Tudo que você faz fica pelo caminho, pela metade. E as pessoas ainda ficam zombando, rindo, humilhando, maltratando você. Eu garanto para você uma coisa: você que está sendo muito maltratado em casa, se você fosse homem, fosse mulher, de bater no peito e falar: olha, eu comecei isso aqui, nem que eu morra, mas eu vou até o fim, eu garanto para você, se a sua própria família não ia te respeitar mais. Por que as pessoas não te respeitam? Por que muitas vezes as pessoas te tratam de uma maneira até humilhante? É porque você não tem discernimento. Você não consegue se impor. Você não consegue começar uma coisa e terminar. Então hoje Jesus está gritando para você: discernimento, filho. Até em relação a Deus você precisa ter discernimento. Você começa assim: não, esse ano vai ser o ano da virada espiritual para mim, padre. Esse ano, já fiz o compromisso, dia 1º de janeiro, já fui na missa e já entreguei para Deus. Todo domingo eu vou na missa, não vou faltar uma missa no domingo. Você não consegue cumprir por 1 mês o que você prometeu. Todo dia eu vou rezar o terço, padre, agora é sério. Você vira para sua esposa e fala: a partir de hoje eu não vou beber mais, foi a última vez. No outro dia está bebendo. Você vira para as pessoas e fala: a partir de hoje eu não vou comer docinho mais. Seu marido levanta de madrugada e encontra você de frente para a geladeira com a boca cheia de doce. Discernimento, querido. Sem discernimento não tem nem salvação. Jesus está querendo dizer: até para você me seguir você precisa ter discernimento. Você precisa, antes de dizer que vai me seguir, você precisa de sentar, de avaliar se você vai dar conta. Porque pega mal para você. Pega mal para você. Você sai de casa todo empolgado: estou indo para a missa, agora eu sou de Deus, agora eu quero saber de Jesus Cristo, agora eu larguei o mundo, agora eu não quero saber mais dessas coisas passadas, eu não quero mais bebedeira, eu não quero mais vício, eu não quero mais prostituição, eu não quero mais farra, eu não quero mais essas colegadas, eu não quero mais sair para boate, eu não quero mais ficar em orgia, eu quero é Deus. E sua família fica fica olhando. Passa 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, você está de volta no mundão. Você não teve constância, você começou e parou. Isso traz para você uma imagem negativa.
Não só aqui, mas também no mundo espiritual. A sua bênção fica pela metade. Se você não começa um projeto e termina, significa que o resultado não será completo. Mas aí você me pergunta, mas padre, o que é mesmo o discernimento? A palavra discernimento vem do latim. Uma palavra que dessa vez eu acho que Dona Maria vai ter um pouquinho de dificuldade, sobretudo se ela usar dentadura. A palavra é discernere. Quem consegue dizer? Eu não vou nem tentar, padre. Então tá bom. Só guarda. Discernere. Essa palavra discernere significa separar. Dividir. Colocar uma coisa afastada da outra. E a palavra cernere, sozinha, sabe qual é a raiz dela? Peneira, peneirar. Eu gostei desse sentido etimológico, porque essa palavra peneirar, ela para nós, ela pode nos ajudar. Quando eu posso dizer para você que discernimento, é o ato de peneirar as situações da vida. Discernimento é o ato de separar as situações da vida. Você quer ver um exemplo? Eu vou dar um exemplo bem grosseiro. Quero até pedir desculpa se tiver algum teólogo, se tiver algum estudioso, algum doutor acompanhando essa homilia. Me desculpa pela grosseria do exemplo, mas é porque realmente nós temos muitas pessoas de diversos tipos que estão acompanhando. Eu gostaria que todos seguissem a mesma linha de raciocínio. Então eu vou ter que ir lá embaixo, com um exemplo talvez até rude, para ajudar você. Um dos grandes conflitos que a juventude passa, sobretudo as mocinhas passam, mocinhas que estão à procura de um amor. Quem está à procura de um amor? Fala amém. Eu estou com vergonha de falar, padre. Quem ouvir no Facebook, depois vai ficar com a impressão que eu estou desesperada. Então eu vou mudar. Quem aqui está solteiro, fala amém. Ué? Eu estou achando que solteiro aqui é só o padre. Quem está solteiro? Pode falar sem medo, não vai filmar, vai. A maioria está solteiro. Qual é a grande dúvida de quem está solteiro? Apareceu uma pessoa, será que é essa? A moça diz, padre, apareceu um rapaz na minha vida, mandou mensagem para mim no WhatsApp, mandou me convidar para sair com ele. Eu estou achando que esse rapaz é interessado em mim, mas será que é ele? Para você resolver se é ele ou não é ele, você vai precisar de discernimento. Eu queria muito que você aprendesse a usar o seu discernimento, porque quanto mais discernimento você tiver, menos você erra na vida. Você sabe essas pessoas que ficam loucas aí pelo mundo afora, procurando um guru, procurando um padre, procurando um pastor, procurando um pai de santo, procurando alguém para lhes indicar o caminho? São pessoas que não têm discernimento. Estão precisando de tomar uma decisão, mas elas não sabem tomar a decisão. Elas querem que alguém tome a decisão para elas. Elas querem que alguém diga o que elas têm que fazer. A mocinha, ela quer que o padre diga para ela se aquele rapaz é ou não. Já chegaram me perguntando, padre, conversa aí com Deus, pede a Deus para falar para o senhor, ele é ou não o homem da minha vida? Eu falei, você está me achando com cara de vidente? De cartomante? Ô padre, pergunta aí para Deus, será que vai dar certo esse casamento? Querido, para você responder isso, você vai precisar de discernimento. O que é discernimento? Peneirar essa situação. Como fazer o discernimento numa situação dessa, de namoro? Jesus pede, se sentar. Então você vai ter que ficar quieto, parado. Não dá para você fazer discernimento das coisas nessa correria que você vive.
Você não tem tempo para rezar, você não tem tempo para ficar sozinho, você não tem tempo para meditar, você não tem tempo para estar sós com Deus. Discernimento não tem jeito aí. Para você ter discernimento, você tem que ter tempo de sentar. Com quem? Com meu pai, minha mãe, minha esposa? Sozinho. Sentar. Desligar do mundo lá fora. E começar a peneirar essa situação. O que é peneirar? Vamos supor que eu tenho um arroz, e esse arroz tem um monte de sujeirinha. Eu jogo esse arroz dentro da peneira, chacoalho a peneira, e o que acontece? O arroz cai, e a sujeira fica. Quando você vai peneirar, você vai pegar a situação, colocar na peneira e balançar. Quer um exemplo? Voltando à história da mocinha. Você está querendo saber se esse rapaz é a pessoa certa para você. O que você tem que fazer? Pega uma folha de caderno, divide a folha no meio, e de um lado você vai colocar qualidades, de outro lado, defeitos. Quais as qualidades que essa pessoa tem? Essa pessoa é muito romântica, essa pessoa manda flores, todos os dias eu acordo de manhã, tem uma mensagem no WhatsApp, bom dia meu bebê. Eu fico até lembrando da música, padre. E esses dias que ele acordou, num domingo, ele cantou para mim aquela canção tão bonita. Eu cheguei a chorar. Eu deitada na cama, padre. Ele cantou para mim aquela canção que fala: foi mal se te acordei. Desligue e volte a dormir. Depois me ligue aqui. Quando eu ouvi ele cantando assim, ó, desligue e volte a dormir, depois me ligue aqui. Eu cheguei a sentir uma pontada no peito. É uma qualidade que ele tem. Aí você vai colocando no papel as qualidades. Quais são os defeitos? Olha, ele é muito ciumento. Além de ser ciumento, padre, às vezes, ele é muito grosseiro quando ele está na presença dos amigos dele. Eu sinto como se ele tivesse um pouquinho até, quem sabe, de vergonha de mim. Ele não gosta muito. Quando eu estou perto dele, ele quer que eu fique calado, ele não deixa eu falar nada, eu não posso me manifestar, eu não posso falar do que eu gosto, só ele conversa. Você vai colocando os defeitos, as qualidades e vai ver qual pesa mais. Discernir é isso, querido. É você analisar a sua vida e ver o lado bom e o lado ruim e ver qual dos dois está pesando mais. Padre, eu não sei se eu fico no meu emprego ou se eu saio. Faz a peneira, faz o discernimento. Coloca os positivos de um lado, os negativos do outro e veja qual pesa mais. Ô padre, mas eu não estou entendendo esse negócio qual pesa mais. É qual que, de alguma maneira, você tem mais dificuldade de lidar. Ou facilidade de lidar. Se aquela pessoa, se aquele emprego, por exemplo, tem mais pontos positivos, significa que os pontos positivos pesam mais. Se tem mais pontos negativos, significa que os pontos negativos pesam mais. Jesus está dizendo que para você construir uma torre, para você sair para a guerra, para você iniciar um projeto, para você seguir a Ele, você tem que se sentar primeiro e ver o ponto positivo e o ponto negativo. Você não pode ir de uma vez, porque se você for de uma vez, você vai se estrumbicar e bater com a cara na parede e todo mundo vai ficar rindo de você. Olha só, querido, tudo isso que o padre está dizendo para você é coisa que o padre também precisa de viver. Talvez você está pensando assim, nossa, esse padre deve ter um discernimento. Se eu for falar para você das burradas que eu já dei na vida, a última que eu dei na vida foi o ano passado. Eu, por falta de discernimento, eu adquiri uma dívida que eu vou demorar quase 25 anos para pagar. Discernimento. Fazer sem pensar. Quando você não pensa, você se lasca. E você então tem que pensar o que tem de bom, o que tem de mal. O que eu ganho, o que eu perco. Vai construir, tudo bem. Quais serão os meus benefícios? Quais serão as minhas despesas? Vai fazer uma viagem? Quais serão as vantagens? Quais serão as desvantagens? Vai casar?
qual será a vantagem, qual será a desvantagem. Querido, casar não é simplesmente um ato de romance, você entrando pela igreja. Casar é assumir um monte de compromisso. Eu queria muito, mas muito, que você levasse a sério essa pregação sobre o discernimento. O Papa Paulo VI, sabe o que ele chegou a dizer? Que de todos os dons que Deus pode nos dar nos dias de hoje, o mais importante é o dom do discernimento. Olha, se você tivesse discernimento, você não teria sofrido tanto. Se você tivesse discernimento, você não teria tomado tanto prejuízo. Se você tivesse discernimento, você não teria dado com um burro na água tantas vezes. Então eu queria muito, querido, que você recebesse esse dom. Quem deseja receber esse dom, diga amém. Para terminar então, eu quero trazer para você de uma maneira muito prática, uma lista, que a gente chama regras para o discernimento. Essa lista, ela foi criada por um grande homem que apareceu na igreja, chamado Santo Inácio de Loyola. Repita. Santo Inácio de Loyola escreveu um livro chamado Exercícios Espirituais, no ano de 1522, olha só, há mais de 500 anos atrás. Santo Inácio de Loyola escreveu esse livro, e nesse livro ele traz 14 regras para você conseguir viver o discernimento. Quem deseja aprender essas regras, diga amém. Padre, o senhor vai falar as 14, não dá tempo. Eu fiz um resumo e separei 5 das 14 regras, as que eu considero mais importantes e que mais podem ajudar você. Padre agora vai recorrer à sua colinha, para não correr o risco de falar bobagem. A primeira regra para o discernimento que Santo Inácio de Loyola nos traz é a palavra lucidez. Repita. Qual é a primeira regra para o discernimento? Santo Inácio, ele era muito estudioso. Eu estou falando para você de um homem que é um grande pensador. Quando ele foi falar sobre a lucidez, ele utilizou até uma palavra muito bonita, a palavra sindérese. Sindérese é a mesma coisa que lucidez, que significa olhar com clareza. Para você ter discernimento, filho, filha, você precisa aprender a ter sindérese, a ter lucidez, a olhar com clareza. Como assim, padre? Eu não sei se você já percebeu, mas quando você está nos seus momentos de empolgação, você tende a fantasiar demais as coisas. Quem confirma isso, diga amém. Tudo para você parece um mar de rosas. A pessoa parece ser a pessoa mais interessante do mundo. O trabalho parece ser o trabalho mais legal do mundo. A novidade sempre ela é atraente, sempre ela conquista, sempre ela atrai. Mas Santo Inácio de Loyola diz: discernimento começa com a lucidez. Você olhar para a coisa de uma maneira crua, com os pés no chão, sem fantasiar demais, sem ficar floreando muito, sem ficar se iludindo. O que é de católico iludido, meu Deus? Tem umas mocinhas que eu sinto uma dó. Elas passam na rua, o rapaz olha para ela e fala: e aí, gata, quer casar comigo? Ela fala: só se for agora. Iludida, coitada. Quantos cidadãos iludidos com político? Político vira para você e fala: se você votar em mim, eu vou construir sua casinha, eu vou terminar de rebocar para você, eu vou terminar de colocar para você a cerca, eu vou terminar de ajudar você, eu vou pavimentar a sua rua, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Olha com lucidez, querido, veja a realidade, querido, coloca os pés no chão, filho, para de voar, para de viajar na maionese. Lucidez.
tenta enxergar que aquilo tem o lado bom e tem o lado ruim também. Ai, padre, mas quando ele falou, eu senti que ele vai fazer mesmo. Mas calma, ele pode não fazer. E se ele não fizer? Ah, mas eu senti que ele vai casar comigo, pá. Calma, ele pode desistir. Ah, mas eu senti que meu patrão vai me promover, pá. Calma, querido, lucidez, pé no chão. Olha com clareza, olha com sobriedade, raciocina. Deus te deu uma cabecinha, não foi para ficar enfeitando o seu corpo, foi para pensar. Você tem que pensar mais. E se der errado? E se não for assim? A pessoa que tem lucidez, ela não vai confiando de uma vez, não. Ela espera. Ela analisa. Ela observa. Amém? Segunda regra para o discernimento, conforme o nosso querido e amado Inácio de Loyola: paciência. Repita. Outra coisa que quem não tem discernimento vive é isso, impaciência. Uma boa parte, se você for analisar, uma boa parte das tropeçadas que você já deu na vida foi porque você não teve a paciência de aguardar a hora. Eu quero casar, mas tem que ser agora. Eu quero viajar, mas tem que ser agora. Eu quero presente, mas tem que ser agora. Eu quero passar, mas tem que ser agora. A sua impaciência leva você a perder o discernimento. Você está querendo namorar, você está querendo saber se aquela pessoa é a pessoa certa para você. Então, paciência, espera. Deus vai mostrar para você, no dia a dia você vai perceber. Ah, mas eu queria saber hoje. Hoje não. Ah, padre, mas só um pouquinho. Hoje não, filha. E se eu for na cartomante? Então vai, capeta. Paciência. Minha avó dizia, quem tem pressa, come. Você tem que ter paciência de saber a hora certa de tomar a decisão. O nome disso é paciência mesmo. Ah, padre, mas e se estiver demorando demais? Se estiver demorando demais, paciência, é porque não chegou a hora. Uma coisa que eu sei, ninguém morreu de esperar. Você pode morrer de doença, de qualquer coisa, mas de esperar não. Então aprende a esperar a sua hora, aprende a esperar a pessoa certa, aprende a esperar o emprego que você está precisando, aprende a esperar o concurso, aprende a esperar a prova. Para de impaciência, isso traz até doença para você. Úlcera, gastrite, insônia, falta de apetite e muitas vezes câncer. Qual que é a segunda regra? A terceira regra, prudência. Diga. O que é prudência? É fazer a coisa certa, do jeito certo, na hora certa. Vamos supor o seguinte: João conheceu Maria e João está querendo namorar com Maria. João então ouviu a homilia e decidiu ter paciência, eu vou esperar. Só que João, ele não tem prudência. Na hora certa, na hora que ele tinha que dar aquela chegada na menina, que ele tinha que amarrar o negócio, ele vacila. Você conhece gente assim? Na hora H, o negócio dá com os burros na água. Falta de quê? Prudência. A prudência também é uma virtude. Você precisa de aprender a ter prudência. Na hora que você tiver de falar, fala, mas fala na hora certa. Muitas vezes você quer corrigir as pessoas, mas você corrige na hora errada, na vista dos amigos, na vista da família. Não, prudência é fazer na hora certa a coisa certa. Se você tem prudência, você está caminhando para ter discernimento. Depois, o padre já está encerrando. Humildade, diga. Outra coisa que quem não tem discernimento acaba perdendo é a humildade. Por quê? Porque a pessoa quer logo e a pessoa não aceita perder. Aí ela sai tropeçando na vida. Então você precisa ter a humildade de aceitar que nem sempre, querido, o sol nasce brilhando. Tem dia que o tempo fica nublado.
Tem dia que a graça não vem. Tem dia que as portas se fecham, tem dia que a dificuldade aparece, tem dia que o sofrimento bate na sua porta. Quando isso acontecer, você vai se revoltar, você vai ficar chateado, vai brigar com todo mundo, sim ou não? Vai ter a humildade de entender que isso também vai passar. Humildade é uma das características do discernimento, não ser arrogante, não querer as coisas a ferro e fogo, não querer do seu jeito e não ficar se impondo sobre os outros. E o último, o quinto, é resistência. Repita. O que é resistência? Resistência é você resistir. Resistência é você se firmar naquele propósito e não deixar que as dificuldades derrubem você. Ô padre, mas é aí que eu caio. Muitas vezes as coisas ficam tão difíceis que eu acabo abrindo mão, deixando de lado. Resistência para você então. Mas como ter essa resistência? Santo Inácio de Loyola diz: o melhor exercício para a resistência é a oração. Você precisa aprender a ter uma vida de oração. Quanto mais você for uma pessoa de oração, mais você vai ser resistente, mais o mundo vai ter dificuldade de te dobrar, mais os problemas terão dificuldade de atingir você. Os grandes santos foram pessoas de resistência, eles não se dobraram, eles acreditaram, eles rezaram, eles tinham fé. Eu não sei quais são os seus sonhos, eu não sei o que você almeja, eu não sei o que você deixou para trás, mas eu vou dizer para você, com base em Santo Inácio de Loyola, se você tiver essas 5 regras, se você aplicar isso na sua vida, pode ter certeza, a vitória virá. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.